Olá pessoal, tudo bem? Professor Marcel Guimarães fazendo mais um vídeo para vocês no nosso canal. Espero que vocês estejam gostando aí do material que a gente tem produzido. O nosso assunto de hoje é dar continuidade àquele vídeo de introdução à AFO, a parte 1. Hoje a gente virá com a parte 2, então o nosso assunto hoje aqui é continuar, né, com a nossa introdução à AFO, parte 2 dos nossos conceitos básicos. Na aula passada a gente fez só uma introdução. Hoje a gente vem com a parte de atividade financeira do Estado, ainda temos aí mais duas partes para gravar disso aí, né? Uma delas a introdução à PPA LDO e LOA, a outra créditos orçamentários adicionais e outros conceitos. Então, sem perder tempo, vamos lá para a atividade financeira do Estado. O que é essa atividade financeira do Estado e para que serve saber isso aí para um concurso, né? Lembrando que aqui é só uma parte introdutória. Os conceitos mais importantes depois a gente vai ver conforme for evoluindo, né, os meus materiais que estão à venda aí nos cursos que você pode comprar. Bom, o que é a atividade financeira do Estado? Está errado aqui. Para Valdeci Pascoal, é uma tarefa que o governo faz para realizar o bem comum que se concretiza por meio do atendimento das necessidades públicas, como, por exemplo, segurança, saúde, educação, previdência, justiça, alimentação, habitação, enfim, tudo aquilo que o governo vai prestar de serviços para a população, né? Então, o governo, o objetivo dele, pessoal, é gastar dinheiro. Então, num primeiro momento, a gente tem que entender o que? Olha, o governo, para ele gastar o dinheiro, ele precisa obter esses recursos. A definição que costuma mais aparecer em prova e ser mais importante é a de Aliomar Baleiro, que é o quê? Para ele, a atividade financeira do Estado consiste em obter, criar, gerir e despender o dinheiro indispensável às necessidades cuja satisfação o Estado assumiu ou cometeu a outras pessoas de direito público. Então vamos lá. O que a gente tem que entender? O objetivo do governo, pessoal, é gastar dinheiro. Então, como é que o governo vai fazer isso? Ele vai fazer uma despesa na forma de gasto de pessoal, de uma obra, né, enfim, vai construir uma estrada, por exemplo. Só que para gastar esse recurso, o governo primeiro tem que ter feito a arrecadação na forma de um imposto, por exemplo. Você pagou o IPTU, o governo vai aplicar aquilo na construção de um hospital. Então, numa forma muito simples, a gente tem que entender o quê? Os dois pilares básicos dessa atividade financeira do Estado são justamente o quê? A obtenção dos recursos e os dispêndios na forma ou de receita, no caso da obtenção, receitas, ou de despesas, no caso desses gastos aí, beleza? Só que vai acontecer o seguinte, de vez em quando, a receita que o governo arrecada não é suficiente para cobrir todas as despesas, e aí entra em cena o que a gente chama de crédito público, que é o quê? A possibilidade de o governo criar recursos, criar moeda, por exemplo. Como é que ele vai fazer isso? Pegando dinheiro emprestado com um banco, por exemplo, a operação de crédito, ou então emitindo título, o governo vai lá, emite um título, o Tesouro Direto, por exemplo. E aí, a partir desse momento, houve aí o crédito público, houve a criação desses recursos, ok? Então, eu tenho a obtenção de recursos, receitas, os gastos públicos, o crédito público, e tudo isso vai ser combinado na forma de instrumentos de planejamento, que é exatamente essa gestão, é o gerir da atividade financeira do Estado, materializado aí na forma no Brasil de 3 instrumentos de planejamento, que são o PPA, a LDO e a LOA, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, que é o nosso orçamento, ok? Então essa é a atividade financeira do Estado, objeto de estudo do direito financeiro. Então nós temos aí gerir, obter, gastar e criar, ok? A primeira dessas atividades aí, né, o primeiro ponto aí é exatamente a receita pública. Tem dois conceitos de receita pública, não iremos esgotar o assunto hoje, não vamos fazer classificação de receita, nada disso. Hoje aqui é só para ter uma ideia do que é uma receita pública. Existem dois tipos de receitas, as orçamentárias, que são aquelas que pertencem ao governo, e as extra-orçamentárias, que são aquelas que não pertencem ao governo, mas que vão transitar temporariamente pelos cofres públicos, tá bom? Então, uma receita pública, de acordo com o Manual Técnico do Orçamento, o MTO 2020, temos dois sentidos, o sentido amplo e o sentido estrito. Em sentido amplo, temos que a receita pública ela pode ser ou a orçamentária ou a extra-orçamentária. Então, no sentido amplo, uma receita, eu posso chamar uma receita de pública se ela for orçamentária ou
receita extra-orçamentária. Então, qualquer coisa que entrar no caixa do governo, ou seja, recurso que pertence ao governo ou não, essa receita vai poder ser chamada de receita pública se eu adotar um sentido amplo de classificação. Caso eu adote um sentido estrito, eu só posso chamar de receita pública, minha letra sempre muito bonita, de receita pública, a receita que pertencer ao governo, ou seja, a receita que for orçamentária. Costumo usar a borracha, né, idiota aqui, mas vamos lá, receita orçamentária vai ser chamada de pública, nesse caso, no sentido estrito, eu só chamo de receita pública aquela receita que for orçamentária, ou seja, aquela receita que pertencer ao governo, ok? Então, o que a gente precisa saber no primeiro momento? Eu tenho um sentido amplo aí, eu chamo tudo que entrar na conta do governo como eu chamo de ingresso de valores nos cofres públicos. E esses ingressos de valores podem ser receitas extra-orçamentárias ou receitas orçamentárias, chamadas de receitas públicas no sentido estrito. O MTO 2020 adota o sentido estrito, o que significa que toda vez que eles chamarem uma receita de pública no Manual Técnico do Orçamento, eles estarão dizendo que aquela receita é orçamentária. Em geral, o CESP adota esse conceito aqui, que é chamar de receita pública aquela que for orçamentária, ou seja, aquela que pertencer ao governo, ok? Não se preocupe muito com isso hoje, tá? Aqui é só uma aula introdutória, só para você ter uma noção do que é uma receita orçamentária e uma receita extra-orçamentária. Portanto, o que é uma receita orçamentária? É aquela que pertence ao governo. São recursos que integram o patrimônio do poder público no momento em que ingressam no caixa do governo, seja o governo estadual, municipal, né, pode ser um governo do estado, governo federal. Então está lá o estado de Pernambuco arrecadando receita do IPVA. Aquela receita pertence ao estado? Sim, aquele imposto pertence ao estado. Então, naquele caso ali, a gente vai saber, né, que essa receita pertence ao governo, então será uma receita orçamentária. Imposto de renda, taxas que o governo arrecada, aluguel, serviço prestado, alienação de bens, tudo que pertence ao governo vai ser chamado de receita orçamentária, ok? Então, quando você paga, por exemplo, o seu IPVA, aquele recurso pertence ao ente da federação, não tem que devolver para ninguém, o governo é livre para gastar aquilo na forma que ele bem entender, beleza? Existem receitas que, por força, por exemplo, da Constituição, elas pertencem ao governo, mas elas são vinculadas a um gasto específico. Por exemplo, a contribuição social, o governo é obrigado a gastar com despesas na área de previdência. Não interessa isso para hoje. O importante aqui é entender a diferença da receita orçamentária, que é aquela que pertence ao governo, para a extra-orçamentária, que é aquela que vai transitar temporariamente pelo cofre do governo, porque ela não pertence àquela entidade que recebe. Aquele recurso não se incorpora definitivamente ao patrimônio. Por exemplo, uma receita de caução, um depósito que alguém faz para o governo, né, um depósito judicial, sei lá, empréstimo para a Caixa, chamado de antecipação de receita orçamentária, restos a pagar inscritos, retenção em folha de pagamento, todas essas entradas compensatórias serão chamadas aí de receitas extra-orçamentárias, ok? Por exemplo, o Peixoto vai participar de uma licitação de um lote que pertence ao governo, ele está vendendo. Aí o Peixoto vai lá, rapaz, tenho todo o interesse do mundo em participar desse troço aí. Ele deposita um recurso a título de caução para aquele ente da federação, por exemplo, para o Distrito Federal. Aquele recurso da caução, embora esteja com o governo, está com ele temporariamente. Não pertence ao governo do Distrito Federal, pertence ao Peixoto. Se o Peixoto não ganhar aquele lote, o que o governo é obrigado a fazer? Pegar o dinheiro e devolver para ele. É um recurso que momentaneamente transitou pelo patrimônio do ente da federação, não pertence a ele, mas são ingressos de valores nos cofres públicos, mas que não pertencem a ele. Qual é o nome dessa receita? Extra-orçamentária. Momentaneamente ela transitou pelo patrimônio, mas não pertence àquele ente da federação. É diferente, por exemplo, de quando o Peixoto paga o IPTU. Quando ele paga o IPTU, o IPVA, é um recurso que está com o governo, mas pertence a ele. Ele vai gastar, por exemplo, com qualquer coisa que ele quiser, vai fazer uma obra. É um recurso que pertence ao governo, chamado de receita orçamentária, beleza? Bom, o que muita gente tem dificuldade de entender? Existe a Lei Orçamentária Anual, que a gente chama de LOA, Lei Orçamentária Anual, com receitas previstas e despesas fixadas.
Essa lei orçamentária anual, por exemplo, veio lá com receita de imposto no valor de 100 e uma despesa com uma obra no valor de 100. Ah, um modelo idiota aí, só para a gente entender a lógica da coisa. O que eu posso afirmar sobre essa receita? Se ela está na lei orçamentária anual, se ela está prevista na LOA, eu posso afirmar com toda certeza do mundo que essa receita é orçamentária, ou seja, toda vez que eu olhar para uma receita e ela estiver prevista na LOA, essa receita é orçamentária. O meu problema na prova vem no caso 2, que é o quê? A situação em que a receita não é prevista na lei orçamentária anual. Por quê? Porque nesse caso, pessoal, eu não posso afirmar agora, neste momento, que essa receita é orçamentária ou extra-orçamentária. E muita gente erra aí. As pessoas acham que quando uma receita não é prevista na LOA, ela automaticamente é uma receita extra-orçamentária. Errado. O critério passa a ser outro. Ao não constar na lei orçamentária anual uma receita, eu não posso ainda classificar, porque agora o critério passa a ser o seguinte: pertence ao poder público? Resposta: sim, essa receita então é classificada como orçamentária. Não, não pertence ao governo. Não estava na LOA e, além disso, ela não pertence ao governo. Então, essa receita será extra-orçamentária. Exemplo: alguém vai ser idiota o suficiente para doar recurso para o governo, tá bom? Então vai lá o Aparício: ô governo, eu sou tão legal com você, eu quero doar dinheiro para o governo. Então, quando o Aparício doa 50 conto para o governo, essa receita não estava na LOA, não estava prevista na LOA, porque ninguém sabe que alguém vai doar recurso, é uma surpresa, mas apesar de não estar prevista na LOA, ela pertence ao governo. Então, é um presente, é do governo. Então, apesar de não haver previsão formal na LOA, essa receita será classificada como orçamentária. É diferente, por exemplo, de uma receita de caução. A receita de caução, ela jamais estará prevista na lei orçamentária anual, mas ela não pertence ao governo, ela vai transitar temporariamente pelos cofres públicos e por esse motivo será classificada como extra-orçamentária, ok? Então, lembrem-se disso. Quando eu tenho uma previsão de receita na LOA, eu já posso classificar ela como orçamentária. O meu problema na prova vem na ausência da previsão na LOA, porque aí eu tenho que perceber, tenho que observar lá se a receita pertence ou não ao ente público. Pertence, embora não esteja na LOA, não há previsão na LOA, mas pertence ao governo, então essa receita será orçamentária. Não, não pertence ao governo, obviamente não estava na LOA, essa receita será extra-orçamentária. Parece uma bobagem, pessoal, mas por incrível que pareça, essa foi uma das redações do meu concurso do TCU em 2009. Ele dizia lá que uma universidade X tinha prestado um serviço para uma universidade Y e que essa receita de serviço não estava prevista na LOA. Primeira pergunta, valendo 5 pontos, era exatamente o quê? Essa receita não prevista na LOA, o cara faltava grifar o troço para te enganar, é classificada como orçamentária ou extra-orçamentária? O que você tinha que pensar? Olha, é uma receita que não está prevista na LOA, mas é um serviço prestado, é uma receita orçamentária, ela é uma receita corrente. Então, apesar da ausência de previsão, era uma receita orçamentária, ok? Não precisa se preocupar, né, em entender todos os conceitos agora. Você aqui está numa aula introdutória só para ter uma leve noção disso aí, né, dessa classificação por conta da atividade financeira do Estado. Despesas públicas são, né, gastos que o governo vai fazer, qualquer ente público, União, Estados, DF ou municípios. Esses gastos públicos podem ser orçamentários ou extra-orçamentários. Então, a despesa pública, da mesma forma que a receita, ela pode ser orçamentária ou uma despesa extra-orçamentária. O que é uma despesa orçamentária? É aquela que depende de autorização legislativa para ser efetivada, então ela vai estar fixada, autorizada na lei orçamentária anual. Lembra que a lei orçamentária anual, a gente, claro, não estudou isso ainda, mas é um conjunto de receitas previstas e de despesas fixadas ou autorizadas. Então, toda vez que você estiver olhando a lei orçamentária anual, tiver lá uma receita prevista, uma despesa fixada, está lá autorizado um gasto de pessoal no valor de 100. Essa despesa que foi fixada ou autorizada na LOA será uma despesa orçamentária, beleza? O que é uma despesa extra-orçamentária? Lembra aqueles ingressos que a gente chamou de extra-orçamentários, recursos que não pertencem ao governo?
calção, depósito, todo aquele recurso que o governo arrecadou na forma de receita extra-orçamentária. Então o governo pegou lá a calção que o Peixoto depositou na conta do governo. Na hora de devolver para o dono, eu vou chamar essa despesa de extra-orçamentária. Então são desembolsos de recursos de terceiros, ou seja, que não pertencem ao governo, mas estão temporariamente com ele. Então, na hora que o governo devolve isso para o dono, ele registra uma despesa extra-orçamentária, devolução de calções, de depósitos, valores que foram retidos em fonte quando o governo recolhe e entrega aquilo para o dono, vai ser uma despesa extra-orçamentária, pagamentos de operação de crédito aro. Então, eu antecipei receitas orçamentárias, a operação de crédito aro, a gente vai estudar isso no curso, né? A gente estuda isso no curso completo de AFO, mas é só para saber que o ingresso da operação de crédito aro, no ingresso é uma receita extra-orçamentária, e na hora que você devolve aquilo para o banco, o pagamento será uma despesa extra-orçamentária. Não interessa muito para a gente por enquanto, mas o pagamento de valores inscritos em restos a pagar, então em algum ano eu empenhei um valor, mas não paguei, eu fiz a inscrição em restos a pagar, na hora que eu realmente faço o pagamento daquilo, será uma despesa extra-orçamentária. Não se preocupe com isso agora, vamos estudar durante os cursos de AFO. Todos esses detalhes aqui é só para ter uma leve noção do que é uma despesa extra-orçamentária, ok? O último ponto da atividade financeira do Estado é o crédito público, né, que acontece exatamente em que situação? Eu tenho receitas, por exemplo, que não são suficientes para a cobertura dos meus gastos, e eu preciso pegar empréstimos ou emitir títulos, e é aí que surge a figura do crédito público. Quando o governo tem uma capacidade, né, de cumprir obrigações financeiras com quem quer que seja, inclusive principalmente com os cidadãos, ele vai ter que fazer de alguma forma a obtenção de recursos, né? Se eu obtenho recursos na esfera privada ou por meio de organizações internacionais com empréstimos, com FMI, por exemplo, é exatamente o que a gente chama de crédito público. É uma capacidade, né, medida em diversos ângulos, capacidade legal, ou administrativa, ou econômica, mas principalmente na capacidade de convencimento, por isso que vem o crédito público, eu vou convencer alguém de que eu transmito confiança para que aquele banco, por exemplo, me empreste dinheiro e eu falo, fulano, eu vou te pagar esse troço, confia em mim. Seria o caso do seu cunhado, por exemplo, pedindo dinheiro emprestado para você no Natal, todo mundo bêbado, né? E vai lá, rapaz, Peixoto, eu gosto tanto de você, a gente é tão amigo, né? Rapaz, me empresta um dinheiro. Aí você fala, desgraçado, né? Mas tá bom, eu vou acreditar que esse porra aqui vai me devolver esse dinheiro. É o crédito, só que nesse caso aqui a gente está falando em governo, então o crédito público vem aí da confiabilidade que o candidato ao empréstimo desperta nos potenciais emprestadores, né? Considerando que o empréstimo vai ter que ser um dia amortizado, teoricamente, como receitas regulares, trata-se, na verdade, de uma antecipação de receita futura. Esse crédito público, então, se materializado em empréstimos, dá origem à dívida pública. Essa é a definição que está no glossário no portal do Senado Federal. O que a gente tem que saber é que esse crédito público, no caso de AFO, a gente vai estudar isso com detalhes ao longo dos cursos, mas existe uma receita, que é uma receita de capital, chamada de operação de crédito. São recursos financeiros oriundos da colocação de títulos públicos no mercado ou da contratação de empréstimos obtidos aí junto a entidades públicas ou privadas, internas ou externas, tá bom? Então é daí que vem o crédito público, operações de crédito. O governo não arrecadou recursos suficientes para cobrir as suas despesas, ele vai precisar, por exemplo, pegar dinheiro emprestado com um banco, beleza? Vamos treinar um pouquinho o que a gente estudou agora, né? É só uma introdução, evidentemente, não vamos esgotar o assunto neste encontro, mas algumas questões que já cobraram conceitos que a gente acabou de ver. Primeira delas, sobre receitas extra-orçamentárias, julgue esses itens aí. O primeiro deles, as receitas extra-orçamentárias não pertencem ao Estado, têm caráter temporário e são reconhecidas na contabilidade como passivos financeiros. Vamos lá, vamos procurar erros em uma prova do CESP, certo ou errado. As receitas extra-orçamentárias não pertencem ao Estado. Perfeito, tá? Satisfez aí o primeiro requisito de uma receita extra-orçamentária, ela não pertence ao governo. Elas têm caráter temporário, correto também, e são reconhecidas como financeiros. Claro que hoje a gente não estudou isso, né, de uma forma profunda, mas só para saber,
Passivos financeiros são obrigações que o governo tem, né? O passivo é uma obrigação, o ativo é um bem ou um direito, mas são obrigações que o governo tem de devolver recursos financeiros, por exemplo. Então, quando o governo arrecada uma receita de caução, é uma receita que ele é obrigado a devolver porque não pertence a ele. E é exatamente esse o conceito das receitas extra-orçamentárias. Não se preocupa muito com esse trecho final, mas para hoje o que interessa é saber o quê? Que uma receita extra-orçamentária ela não se incorpora de forma definitiva ao patrimônio público porque ela não pertence ao ente da federação que recebe aquele recurso. Ela vai apenas transitar momentaneamente pelo cofre público, ok? Próxima. Classifica-se como extra-orçamentária a despesa correspondente à devolução de valores de terceiros temporariamente em poder do ente público. Lembra que toda vez que uma receita não pertence ao governo, uma receita que não pertence ao governo, mas fica temporariamente com ele, a gente chama essa receita de extra-orçamentária. Toda vez que eu devolvo esse valor para o dono, eu classifico essa despesa como extra-orçamentária. Então, classifica-se como extra-orçamentária uma despesa correspondente à devolução de valores de terceiros temporariamente em poder do ente público. Perfeita a definição, é exatamente a despesa extra-orçamentária, a devolução de recursos que pertencem a terceiros, mas que estavam temporariamente com o governo, com o ente da federação. Beleza? Questão correta, portanto. Próxima. A atividade financeira do Estado, caracterizada pela presença constante de uma pessoa jurídica de direito público, tem como principal finalidade a arrecadação de recursos. Vamos lá, pessoal. Vamos pensar um pouquinho. Cuidado com essa questão, porque às vezes ela pode te enganar na hora de uma prova. O que é a atividade financeira do Estado? São 4 coisas: obter recursos, despender, gastar recursos, criar e gerir. De todos desses 4 pontos, qual é a principal tarefa da atividade financeira do Estado? É o gasto, não é arrecadar. Porque se fosse arrecadar, bastaria o governo arrecada o recurso, não faz porra nenhuma e fica lá parado olhando para o dinheiro rendendo na conta. Então, não vou dizer que tem uma das 4 coisas que seja mais importante do que as outras. Na verdade, os 4 pontos são importantes. Mas se tiver que escolher um só, olha, a principal finalidade do governo, que é a atividade financeira do Estado, dos 4 itens, o principal deles, na minha visão, seria o gasto público e não a arrecadação. Então, se eu tivesse que escolher um deles, seria esse aqui, despender, tá? E não a arrecadação. Por isso que essa questão foi dada aí como errada, beleza? Próximo. Se determinado órgão público realizar operação de crédito sem oferecer como garantia sua receita futura e receber recursos não previstos no orçamento em decorrência dessa operação, os ingressos serão classificados como receita orçamentária. Um órgão público fez uma operação de crédito, não ofereceu como garantia sua receita futura. Não interessa para hoje o que ele está dizendo aqui, mas ele está dizendo que essa operação de crédito não é por antecipação de receita orçamentária, ou seja, essa não é uma receita extra-orçamentária, ao dizer ali que não oferece como garantia. O que eu quero da gente, de vocês hoje, é que vocês entendam o seguinte: que essa operação de crédito, ele recebeu recursos não previstos no orçamento. O que acontece, pessoal? A banca estava tentando passar a gente para trás dizendo que o governo realizou uma operação de crédito que não estava prevista na LOA, não estava prevista no orçamento em decorrência dessa operação, e ele quer saber qual é a classificação dessa receita, orçamentária ou extra-orçamentária. O fato de não haver previsão no orçamento não faz com que eu possa classificar essa receita automaticamente como extra-orçamentária. Então lembra do seguinte: a receita pode ser orçamentária ou extra-orçamentária. Não havia previsão na LOA. Quando há previsão na LOA, eu já posso dizer que ela é orçamentária. Mas na ausência da previsão, lembra que eu não posso afirmar nada. Eu tenho que pensar o quê? Esse recurso pertence ao governo? A receita de operação de crédito é uma receita de capital, que a gente vai aprender a classificar ainda. Em sendo uma receita de capital, ela é uma receita orçamentária, mesmo que não tenha sido prevista no orçamento. Então, cuidado com essa questão, porque ela é certa, tá? Ela é uma receita orçamentária, porque a operação de crédito pertence ao governo, mesmo não havendo a previsão no orçamento.
O artigo 57 da Lei 4.320 é a base legal, é a base teórica para a gente responder isso aí, porque ele determina que as receitas são orçamentárias, mesmo que elas não pertençam ao governo, caso, evidentemente, elas pertençam a ele. Tá? Peraí. A receita é orçamentária. Receita é orçamentária. Pertencendo ao governo, tá? Mesmo que não haja a previsão na LOA. Tá? Falei besteira ali. Mesmo que não tenha sido prevista na LOA, uma receita será chamada de orçamentária. O orçamento é LOA. Tá? Então, na verdade, esse artigo aí, ele mostra pra gente o que estava naquela tabelinha que eu mostrei agora há pouco, que é o quê? Cuidado quando não há previsão da receita na LOA. Eu não posso afirmar ainda que essa receita é extra-orçamentária. O meu critério é outro. Pertence ao governo? Sim, então ela é orçamentária. Não interessa se houve previsão ou não. Não, não pertence ao governo, não havia previsão na LOA, não pertence ao governo, eu chamarei essa receita de extra-orçamentária. Beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse módulozinho de hoje. Se você gostou do vídeo, te ajudou a entender alguma coisa que mesmo que parecesse elementar, mas era um conceito aí que você ainda não tinha muito claro. Gostou do vídeo? Deixa o like, é importante para eu saber que você está gostando dos vídeos, que eles estão te ajudando para saber de que modo eu vou conduzir os vídeos que eu vou postar no canal. Faz a sua inscrição, é importante também fazer a sua inscrição, ativar o sininho lá para você receber as notificações quando eu postar os nossos vídeos, de preferências semanais. Deixe seu comentário com dúvida, sugestão, se você quer que eu aborde algum determinado tópico, mostra aí, conversa comigo aí por meio desses comentários aí que ficam disponíveis para vocês, ok? Se você tiver interesse, entra no meu site, compra os cursos lá que são vendidos, no Direção, no IMP, sei lá, mais onde mais que eu estiver dando aula. Me segue no Instagram, prof.marcelguimarães, se quiser também faça ali o uso do Facebook, beleza? Mas era isso que eu tinha para mostrar para vocês, espero que o vídeo tenha valido a pena e depois, na sequência, a gente vai publicar uma parte 3 desses conceitos introdutórios de AFO, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, bons estudos e até o próximo vídeo.